Você já sentiu que as pessoas gostam de você, mas não de quem você realmente é? Agora imagina viver com uma dúvida constante no coração. Será que alguém me amaria se eu não tivesse nada? Essa é a história de um homem que tinha tudo: prédios, carros, empresas, mas nunca teve certeza se alguém gostava dele de verdade. Então ele fez algo impensável. Ele tirou o terno caro, guardou o relógio milionário e entrou na própria empresa como faxineiro. O que ele queria era simples: encontrar alguém que enxergasse o coração dele e não o dinheiro. E foi ali, no lugar onde ninguém mais olhava, que algo inesperado começou a acontecer. Mas antes da gente continuar, me conta aqui nos comentários: de qual cidade você está assistindo essa história? Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando, porque o que esse homem vai viver a partir de agora vai fazer ele descobrir o verdadeiro valor do amor. E eu te garanto, essa história vai te emocionar profundamente. Então, vem comigo. Eduardo Vasconcelos era dono de uma das maiores redes de tecnologia do país. Rico, respeitado e completamente sozinho. Os jantares eram luxuosos, as fotos nas revistas eram perfeitas. Mas quando ele chegava em casa, o silêncio gritava. Ele já tinha tido relacionamentos, lindas mulheres, viagens internacionais, presentes caros. Mas sempre havia uma dúvida que não saía da cabeça. Será que elas gostam de mim? Ou do que eu posso proporcionar? Até que, depois de mais um término frio e interesseiro, ele tomou uma decisão radical. Chamou apenas um diretor de confiança e disse: quero trabalhar aqui dentro, sem ninguém saber quem eu sou. Dias depois, Eduardo entrou pela porta dos fundos da própria empresa, vestindo o uniforme de faxineiro. Nome no crachá: Carlos. Ninguém olhava duas vezes. Ninguém puxava assunto. Ninguém sorria. Ele passou a limpar corredores, recolher lixo e lavar banheiros, observando tudo em silêncio. E foi ali, entre pessoas que ignoravam sua existência, que ele conheceu Ana. Nos primeiros dias como Carlos, o novo faxineiro, Eduardo sentiu na pele algo que nunca tinha vivido: indiferença. Funcionários passavam por ele falando alto no celular, quase esbarrando. Alguns deixavam lixo cair no chão logo depois que ele limpava. Outros sequer respondiam quando ele dizia um simples bom dia. E sabe o que mais doía? Ele era o dono de tudo aquilo. Mas ali, ele não era ninguém. Numa tarde chuvosa, Eduardo estava no corredor do 12º andar passando pano no chão, quando ouviu uma voz suave atrás dele: moço, cuidado para não escorregar, o piso tá bem liso. Ele se virou surpreso. Quase ninguém falava com ele. Era ela. Cabelos presos de forma simples, roupas discretas, crachá de assistente administrativa. Ana. Ele sorriu sem jeito. Obrigado. Quase ninguém avisa. Ela deu um meio sorriso. Quase ninguém repara, né? Aquela frase bateu diferente. Não foi pena. Não foi deboche. Foi humanidade. No dia seguinte, durante o intervalo, Eduardo estava sentado sozinho perto da área de serviço mexendo num café já frio. Ana apareceu de novo. Posso sentar aqui? Ele ficou sem reação. Claro. Mas aqui é meio escondido. Ela deu de ombros. É justamente por isso que é bom. Lá em cima só tem gente falando de promoção, bônus, cargo. Cansa. Eles começaram a conversar. Coisas simples. De onde vinham? Se moravam longe. Como era pegar ônibus lotado? Eduardo mentiu sobre a própria vida, claro. Disse que fazia bicos, que precisava do emprego, que ajudava a mãe. E enquanto falava, ele sentia algo que não sentia há anos. Alguém estava ouvindo ele de verdade. Não o empresário. Não o milionário. Ele. No final do intervalo, Ana se levantou e disse algo que ficou ecoando na mente dele o resto do dia. Carlos, nunca se sinta pequeno por causa do seu trabalho. Caráter vale mais que cargo. Ele ficou parado, segurando o copo de café, porque pela primeira vez, alguém estava admirando algo nele. Que não tinha preço. E ali, naquele corredor simples, Eduardo começou a sentir algo perigoso. Esperança. Só que enquanto Eduardo começava a se apegar, ele também começou a perceber outra coisa. Sempre que o nome do dono da empresa surgia nas conversas do escritório, Ana ficava em silêncio, observando, pensativa. E um dia, ao ouvir duas colegas falando sobre a fortuna do grande Eduardo Vasconcelos, Ana soltou uma frase baixa, quase como um suspiro. Deve ser bom demais ter a vida resolvida assim. Eduardo, que estava limpando a mesa ao lado, sentiu o coração apertar. Era admiração? Inveja? Sonho? Ou interesse? E é aqui que a história começa a mudar de rumo.
Porque às vezes, a pessoa que parece ver o seu coração ainda pode estar de olho no seu mundo. Os dias foram passando, e a rotina de Eduardo como Carlos o faxineiro já não era só um disfarce. Era o único momento do dia em que ele se sentia real, e o motivo tinha nome: Ana. Eles passaram a almoçar juntos algumas vezes. Conversavam sobre sonhos, medos, família, coisas que ninguém nunca tinha perguntado a ele quando sabiam que ele era milionário. Ela falava da mãe doente, do aluguel atrasado, do medo de nunca crescer na empresa. E ele ouvia. Mas agora havia algo diferente dentro dele. Um sentimento bonito, misturado com um medo silencioso. Numa tarde tranquila, enquanto organizavam a sala de arquivos, Ana perguntou: Carlos, se você ficasse rico do nada, o que faria? Ele travou. Rico? Tipo milionário? Ela riu. É. Tipo aqueles chefões que nem sabem o nome da gente. Ele forçou um sorriso. Acho que ajudaria quem sempre esteve comigo. E tentaria não esquecer de onde vim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que fez o coração dele bater mais forte. Tomara que existam ricos assim de verdade. Mas o jeito que ela falou não parecia só esperança. Parecia desejo. Na semana seguinte, algo começou a incomodar Eduardo. Sempre que passavam perto da sala da diretoria, Ana olhava discretamente para a porta de vidro. Quando via carros de luxo chegando na garagem do prédio, ela comentava: Imagina entrar ali dentro um dia. Não era arrogância, mas também não era indiferença. E aquilo plantou uma dúvida dolorosa no coração dele. Ela gostava de Carlos, ou do que Carlos poderia se tornar. Em uma noite de hora extra, só os dois ficaram no andar. A empresa estava silenciosa, luzes apagadas, só o som do pano no chão. E da chuva lá fora. Ana estava triste, a mãe tinha piorado. Ela sentou numa cadeira e começou a chorar baixinho. Eduardo se aproximou. Sem pensar, segurou a mão dela. Vai dar tudo certo. Eu tô aqui com você. Ela apertou a mão dele com força. Obrigada por existir, Carlos. Você é a melhor pessoa que já conheci aqui dentro. Aquelas palavras atravessaram o peito dele. Naquele momento, ele quis contar tudo. Quis dizer que podia pagar o tratamento da mãe dela. Que podia mudar a vida dela em um dia. Mas se ele fizesse isso, nunca saberia se o amor dela era verdadeiro. Então ele fez a coisa mais difícil da vida dele. Ficou em silêncio. No dia seguinte, Eduardo chegou mais cedo que o normal. E ao passar perto da sala de reuniões, ouviu vozes conhecidas. Ana estava lá dentro, com duas colegas. Ele não queria escutar, mas ouviu a própria empresa sendo o assunto. Imagina se um dia a gente chama a atenção do dono. Uma delas disse rindo. Eu casava fácil. Outra respondeu. Silêncio. Então Ana falou. Baixo, mas claro o suficiente. Eu não ligo para dinheiro. Mas também não quero sofrer a vida inteira. O coração dele gelou, porque agora ele não sabia mais se estava protegendo um amor verdadeiro ou apenas adiando uma decepção. Depois daquele dia na sala de reuniões, Eduardo não foi mais o mesmo. Ele continuou limpando corredores, recolhendo lixos, passando pano nas mesas, mas por dentro a cabeça dele estava em guerra. Cada palavra de Ana ecoava. Eu não ligo para dinheiro, mas também não quero sofrer a vida inteira. Era justo. Era humano, mas doía. Porque agora ele já não sabia se estava vivendo uma linda história ou caminhando direto para um coração partido. Nos dias seguintes, Eduardo ficou mais quieto. Respondia menos. Sorria menos. E Ana percebeu. Você tá estranho. Fiz alguma coisa? Ele desviou o olhar. Não, é só cansaço. Mas ela não acreditou. Carlos, você é a única pessoa aqui que me escuta. Não some de mim assim. Aquelas palavras quase quebraram a decisão dele. Mas ele precisava ver até onde aquilo ia. Precisava saber se o carinho dela resistiria. Mesmo se ele nunca deixasse de ser só o faxineiro. Numa manhã corrida, um diretor deixou cair uma pasta de documentos confidenciais perto do elevador. Papéis se espalharam pelo chão. Eduardo ajudou a recolher. E ali, entre relatórios e assinaturas, Ana apareceu. Ela ajudou também. Mas ao pegar um dos papéis, seus olhos pararam. Ela congelou. Era um documento interno, com foto, nome, assinatura. Eduardo Vasconcelos, presidente e fundador. A mesma assinatura que ela já tinha visto em comunicados da empresa. Ela franziu a testa, olhou para a foto, depois olhou devagar para o rosto de Carlos. O mundo dela pareceu parar por um segundo, mas ela não disse nada. Só entregou os papéis ao diretor e saiu em silêncio. Eduardo não percebeu.
Mas a verdade tinha acabado de encontrar o caminho até ela. Naquele dia, Ana ficou distante. Não puxou conversa, não sentou com ele no intervalo, não sorriu como antes. E pela primeira vez, foi Eduardo quem sentiu medo de perder alguém. No final do expediente, ele criou coragem. Tá tudo bem? Ela segurou a bolsa com força. Os olhos estavam marejados. Carlos, eu devia chamar você de outra coisa? O coração dele disparou. O momento que ele temia tinha chegado. Ela respirou fundo. Você ia me contar? Ou eu ia continuar gostando de uma mentira? Eduardo não tinha mais para onde fugir. O disfarce que protegia o coração dele agora era o que podia destruí-lo. E ali no estacionamento quase vazio, entre o amor e a verdade, ele precisava escolher o que doía menos. O estacionamento ainda estava silencioso. A garoa caía fina, e as luzes refletiam no chão como se o mundo tivesse parado só para aquele momento. Meu nome é Eduardo. Eu sou o dono da empresa. Ana sentiu o chão sumir por um instante. Não era raiva. Era a quebra da imagem que ela tinha criado na cabeça. Então, tudo foi um teste? Ela perguntou com a voz embargada. Eduardo balançou a cabeça, aflito. No começo, sim. Eu queria saber se alguém poderia gostar de mim sem saber do meu dinheiro. Mas o que eu senti por você deixou de ser teste faz tempo. Eu só não tive coragem de contar. Os olhos dela encheram de lágrimas. Você devia ter confiado em mim. Ele respirou fundo. Eu sei. E se você decidir ir embora, eu vou entender. Mas tudo o que eu vivi com você foi real para mim. O carinho, as conversas, o jeito que você me tratava. Aquilo não foi atuação. O silêncio pesou, mas não era um silêncio de fim. Era de decisão. Ana olhou para ele por longos segundos. Depois disse algo que ele nunca esqueceu. Eu me apaixonei pelo homem simples. E agora preciso aprender a amar o homem por inteiro. Mas uma coisa eu sei. O seu dinheiro nunca foi o motivo. Ele sentiu os olhos arderem. Então, isso é um adeus? Ela deu um pequeno sorriso ainda emocionada. Não, é um recomeço. Sem mentiras, sem disfarces. Só Eduardo e Ana. Ele soltou uma risada nervosa, aliviada. E pela primeira vez não era um milionário ali. Era só um homem com medo de perder a mulher que amava. Ele segurou a mão dela com cuidado. E ela não soltou. O relacionamento deles não virou conto de fadas da noite pro dia. Virou algo melhor, real. Com conversas difíceis. Com confiança sendo reconstruída. Com transparência. Eduardo mudou a empresa por causa do que viveu. Criou programas para valorizar funcionários invisíveis. Passou a andar pelos setores, ouvir histórias, saber nomes. E Ana virou a maior prova de que amor de verdade não enxerga saldo bancário, enxerga caráter. Meses depois, ele fez um pedido simples, sem luxo, sem plateia, só os dois. Quer continuar escrevendo essa história comigo? Ela sorriu com os olhos brilhando, desde que seja sem disfarces. E ali começava não a história de um milionário, mas a de dois corações que aprenderam a confiar. Muita gente quer ser amada pelo que tem, mas o amor de verdade só nasce quando alguém é corajoso o suficiente para mostrar quem é. Dinheiro impressiona. Status chama a atenção. Mas caráter é o que faz alguém ficar. Às vezes, a maior riqueza da vida não está na conta bancária. Está na pessoa que segura sua mão, mesmo depois de conhecer todas as suas verdades. Porque no fim, não é sobre encontrar alguém perfeito. É sobre encontrar alguém que escolha ficar, mesmo depois de descobrir suas imperfeições.